Olá, orquidófilos, tudo bem? Aqui é a Ana do Orquidário das Pedras. Vamos falar sobre substrato, tipos de substrato, qual é o melhor substrato, qual é o mais adequado substrato. Vocês sabem a diferença entre os substratos para a orquídea? As orquídeas existem inúmeros tipos, né? A maioria delas que as pessoas conhecem são epífitas, que usam as árvores somente como apoio. Então, o substrato, o ideal é que você imite essa condição da árvore dentro de um vaso, né? Eu tenho um amigo, o Gesiel, nosso amigo aqui, ele sempre fala assim pra gente: as orquídeas são da árvore, é a gente que quer ela no vaso, né? Então a gente é teimoso, então a gente precisa ter uma condição boa, uma condição adequada para que ela vá bem, tá bom? Existem 3 coisas para a orquídea florescer: rega, sol, adubo, 4. E substrato adequado, tá? Então vamos lá? Bom, a gente ao longo dos anos, eu tenho 15 anos de cultivo, o Thiago quase 40 anos de cultivo, a gente vai aprimorando o nosso cultivo, a gente vai melhorando o nosso cultivo, por isso que a gente gosta de compartilhar essas experiências com vocês, tá legal? Então vamos lá. Antigamente usava-se o xaxim. Existe o comércio ilegal do xaxim, mas gente, eu não indico, além de você estar prejudicando a natureza, é uma coisa que já não se usa mais, é uma coisa muito antiga, de mais de 30 anos atrás. A minha mãe usava xaxim para fazer os plantios das orquídeas dela, mas vamos lá. O que as pessoas usam, vou começar pelo esfagno. Esfagno é o nome comercial dele, tá? Aliás, o nome científico dele, ele é conhecido como musgo também. Esfagno, musgo, é tudo a mesma coisa. Se você comprar no nosso site, todos esses substratos que eu vou falar para vocês, eles estão disponíveis no nosso site, que é o www.orquidariodasPedras.com.br. Vou falar de valor também, caso vocês tenham interesse. Um saco desse, que tem aproximadamente 200 gramas, custa R$6. A diferença entre os substratos é o tempo de secagem dele. Algumas orquídeas gostam de ficar mais úmidas, outras mais molhadas, outras menos molhadas. Então, o que vai diferenciar um substrato do outro é o tempo de secagem. Se você colocar a sua orquídea direto no musgo, ela vai ficar o tempo todo úmida. O musgo segura muita umidade. Então, você vai deixar o ambiente extremamente úmido. Será que essa orquídea vai gostar disso, né? As mudas, as micro-orquídeas gostam de muita umidade, os bubofilos gostam de muita umidade. Então, é legal você plantar direto no musgo. Já uma catleia, por exemplo, ela não gosta de tanta umidade assim. Então, era legal você fazer uma misturança, uma mistureba aí de substrato. Não indico usar os chips de coco antes que alguém me pergunte. Os chips de coco na nossa região, ele apodrece muito rápido, muito fácil, além de deixar o ambiente com muito tanino, que é uma substância que não é tão benéfica para as orquídeas. Então a gente não usa e não indica os chips de coco para nossa região. Tem um orquidófilo que eu acompanho aqui no YouTube, que ele mora na Bahia. Lá chove muito, lá tem bastante umidade. Para ele funciona os chips de coco. O cultivo dele é com chips de coco. Para nós, aqui em Gatuba, no interior de São Paulo, não funciona. Então, não indico os chips de coco. Esse daqui, o tempo de secagem, que é o esfagno, musgo, o tempo de secagem é lento, extremamente lento. Então, você tem que pensar quando você for fazer um plantio, se sua orquídea vai gostar de ficar num substrato tão úmido quanto esse. Mas a gente vende bastante, porque as pessoas misturam e é legal manter a umidade também. Aí tem a casca de pinus média. A casca de pinus média não mantém umidade nenhuma. Então, às vezes, a pessoa fala assim: mas eu rego um dia sim, um dia não, rego em dias alternados. Aí você planta só na casca de pinus e coloca num vaso de barro. Já falei inúmeras vezes aqui, o vaso de barro, o que acontece? Ele absorve muita água. Então, você planta num vaso de barro, rega pouco e ainda coloca só a casca de pinus, que não segura umidade nenhuma, vai desidratar a sua orquídea. Entende? Então, o tempo de secagem desse substrato também você precisa prestar bastante atenção. Então, casca de pinus média. Aí a gente vai para casca de pinus miudinha, triturada. Essa daqui, ela segura um pouco mais de umidade por conta da granulosidade dela. E aí você pode plantar de repente dendróbios, pode plantar oncidium. Existem as orquídeas que gostam, falei de oncidium, lembrei que existem orquídeas que gostam de ficar com as raízes expostas, nuas, né, que são os casos dos oncídios.
mas alguns vão muito bem na casquinha número 1, que é a casquinha pequena. Aí eu tenho a casca de pinos misturada com carvão. Essa daqui é a pequenininha, a miudinha, que é a casca número 1, que a gente chama, que é a casca pequena. Ela segura mais umidade, mas ela tem um carvão que não segura umidade nenhuma, então você precisa verificar se a sua orquídea vai gostar. Existe essa daqui que segura mais umidade, que é a pequenininha, que é a casquinha pequena misturada com carvão, e tem a casca média misturada com carvão, que segura um pouco menos de umidade, que eu vou mostrar pra vocês. Que é esse daqui. Casca de pinos, tamanho médio com carvão. Segura um pouco mais umidade, segura menos de um pouco de umidade do que a casquinha número 1, que por conta da granulosidade dela, acaba ficando mais úmido, tá? Existem pessoas que plantam somente no carvão. Lembrei de um exemplo aqui da Dona Maria. Já tive a oportunidade, antes da quarentena, de visitar o orquidário dela, e 100% das plantas dela são no carvão. Mas a Dona Maria tem o orquidário dela todo suspenso. Então, haja abraço, gente, porque ela rega muito as orquídeas dela. Ela rega, às vezes fica sem chover uma semana, ela tem que regar 3 vezes por dia. Por quê? Porque o cultivo dela é na casca de carvão, aliás, é no carvão. Carvão não segura umidade nenhuma. Então, às vezes, vale a pena pra você ficar o tempo todo regando. E a conta de água, né? Como é que vai? Já conversei sobre isso com a Dona Maria, mas ela gosta, então ela fica lá regando as orquídeas dela 3 vezes por dia, erguendo o bracinho dela, haja braço, né? Vamos falar sobre a cereja do bolo, que é o nosso o nosso substrato, que a gente batizou como substrato das pedras. Ele está disponível no nosso site. Esse saco aqui vem aproximadamente uns 250, 300 gramas e custa R$12, tá? Dá para mais ou menos uns de 2 a 3 vasos tamanho 15. Esse substrato a gente levou alguns anos para chegar nele. Ele vai a casca de pinos, o esfagno triturado, e tem que ser triturado, porque se você pegar um esfagno assim, ele vai fazer bola, tá? E aí não vai ser legal, vai manter mais úmido. Aqui na nossa região, como eu sempre falo, que é muito seco aqui em Indaiatuba, esse substrato foi o ideal. 90% da nossa produção é nesse substrato. Então vai o musgo triturado, precisa ser triturado, a casca de pinos e a casca de arroz carbonizada. Casca de arroz carbonizada também está disponível no nosso site, que é esse daqui. A casca de arroz carbonizada concede à planta silício, deixando ela mais rígida. Então é como se fosse um adubo, mas a gente usa 15% só no total do substrato. Eu sempre falo que é como se fosse temperar a comida, sabe? É uma pitadinha de nada no total do substrato. Concede à planta silício, deixando ela mais rígida. É excelente, gente, mas não pode abusar, tá bom? É só um pouquinho. Fala, a Ana falou que é bom. Taca ali casca de arroz carbonizada, e não é assim. Então esse substrato aqui é o que a gente chegou ao longo dos anos, e ele é muito bom. Isso no nosso cultivo, na nossa região. Não sei aí, de repente na Amazônia que chove o tempo todo, isso daqui não vai dar certo. De repente na Amazônia que chove o tempo todo, vai o carvão. Mas é isso, gente. Esse era o recado que eu queria passar pra vocês. Muitas pessoas acabam tendo dificuldade. Falam, mas Cattleya vai bem nesse substrato, Cattleya vai bem só na casca de pinos. Tem gente que cultiva só na brita, né? Que não segura menos umidade ainda. Mas tudo depende da região que você mora. Pra você, qual o melhor tipo de substrato? Aquele que você quer usar, aquele que você se adaptou melhor, aquele que as suas orquídeas vão bem. Esse é o melhor substrato. As nossas orquídeas vão mega bem nesse substrato, né? A gente já vende ele pro Brasil inteiro, as pessoas gostaram do nosso substrato, então é o que as pessoas costumam comprar conosco no nosso site. Mas você pode usar aquele que te melhor favorece. Agora não vai nessa de falar assim, mas eu não sei que orquídea que é, por exemplo, eu não sei identificar uma Cattleya para saber qual é o melhor substrato para ela. Gente, existe um aplicativo chamado Google Lens. Eu vou deixar aqui para vocês o aplicativo, dá para vocês baixar no Play Store ou na Google Play. E se você tirar foto da sua planta, ele consegue identificar. Existem alguns outros aplicativos que fazem isso, não sei quais são, mas eu sei que existem, que conseguem identificar. Então, se você souber
pelo menos o que é uma catleia, o que é um phalaenopsis, o que é um oncídio, o que é um dendróbio, você já consegue identificar melhor o substrato e vá em sites confiáveis. A gente tem um blog no nosso site, que vocês já sabem que é o orquidariodasPedras.com.br. Lá tem várias dicas de melhor substrato, de como identificar as plantas, mas vá em sites confiáveis, tá? E nunca peça orientação para uma pessoa que não cultiva tanto orquídea. Às vezes fala assim, ai, mas a minha vizinha disse que ela cultiva na casca de pinos e vai super bem, mas a sua vizinha cultiva orquídea há quanto tempo? A sua vizinha tem quantos vasos de orquídea para falar com tanta propriedade, tá? Não é desmerecendo o trabalho de ninguém, mas veja em sites confiáveis, veja com quem produz, tenha informações de qualidade, não vá pegar informações em qualquer lugar, em qualquer site. Pegue informações de qualidade para que as suas orquídeas vão bem. Então, esse era o recado que eu queria passar para vocês, tá? Substrato, você pode usar aquele que vai melhor na sua região, aquele que vai melhor nas suas orquídeas. O que difere um substrato do outro é o tempo de secagem deles, tá certo? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, dá um joinha no nosso canal. Super beijo para todo mundo e até a próxima. Muito obrigada!